Olá, queria falar um pouco nesse vídeo sobre esse livro maravilhoso aqui que é o Manias, Crises e Pânicos, né? É um livro bem oportuno para o momento, né? Manias, crises e pânicos, né? Nessa crise que a gente vive de bolsas, né, no Brasil e no mundo, a gente passa por mais uma crise financeira, né? E esse livro aqui, escrito pelo Charles Kindleberger, que é um economista, historiador econômico, deu aula muito tempo lá no MIT, nos Estados Unidos. Acho que ele é um dos grandes historiadores econômicos, especialmente da história das crises financeiras, né? Ele conta nesse livro as crises financeiras mais importantes da história, né? Começando lá pela crise das tulipas, lá na Holanda, né, que é a mais famosa de todas, né? Mas o legal desse livro é que ele mostra que existem inúmeras crises, inúmeras. Eu contaria aqui, sei lá, pelo menos umas 50 crises financeiras que ele conta a história detalhada nesse livro, né? E tem, ao mesmo tempo, ele faz história econômica, mas também fala um pouco do modelo, do padrão ou do perfil de uma crise financeira, né? Então, ele vai passando, por exemplo, pela crise do South Sea Bubble, de companhias inglesas que investiam em ferrovias nos Estados Unidos, várias crises na França, várias crises financeiras na Alemanha, na própria Inglaterra, né? Então esse é um padrão recorrente, né? Eu até, esse livro foi traduzido para o português pela editora Saraiva, eu até fiz a revisão técnica da tradução, né? Um livro que está muito bem traduzido e bem legal, vale a pena você ler, né? A estrutura do livro, olha aqui o meu, ó, tá tudo rabiscado, ó, acabei de ver aqui, ó, na época em que eu rabiscava livro, né? Hoje eu me arrependo de fazer isso. Eu botava com caneta até, ó. Me arrependo de ter rabiscado meus livros, mas enfim, ficou na minha cabeça, né? Então, a estrutura do livro, na verdade, ele está preocupado sempre com o que ele chama de uma anatomia de uma crise financeira, né? Todas as crises financeiras têm o mesmo padrão, elas seguem uma anatomia, né? Elas têm um passo a passo que se repete, né? No final do dia, a crise financeira vem da natureza humana, né? Da ganância, do excesso de apetite por risco, né? As pessoas, vamos dizer assim, exageram, se alavancam demais, se endividam demais, têm um apetite por risco excessivo, né, que a gente chama no mercado de bulls, né? Tem os bulls versus bears. Os bears são os bears atacam de cima para baixo, né? Então, um bear market é uma situação em que o mercado está em queda e quem entra operando como bear, ele ganha dinheiro na queda. E o bull, ele ataca de baixo para cima, né? Então ele é como se ele provocasse a alta dos ativos, né? Então esses sentimentos bullish, né, ou de bull, ou de ganância, né, dos investidores é que cria essas crises financeiras. E claro que ela tem sempre um componente de expansão de crédito e de juro baixo, né? Mas ao contrário do que acreditam os economistas austríacos, né, a escola austríaca, né? Não é o crédito que cria a crise, né? O que cria a crise é o espírito animal, o espírito de tomada de risco dos investidores, né? E essa, entre aspas, irracionalidade dos agentes financeiros que se sobreendividam e que levam preços a níveis incompatíveis com a realidade de diversos ativos, né? Pode ser imóvel, pode ser ferrovia, pode ser tulipa, seja lá o que for, né? Então o crédito ele é uma consequência disso, né? Desse processo, vamos dizer assim, de busca de alavancagem, de busca de ganho financeiro, que é no final do dia o motor do capitalismo, né? É o que o leão faz. O leão come carne, né? Então o sistema capitalista ele quer ganhar dinheiro, se expandir e se alavancar. E isso cria uma crise, né? Então o Charles Kindleberger e a crise de 29, obviamente, é mais um exemplo disso, né? A gente tem crise de 2008 da bolha imobiliária americana, a crise .com de 2001, e acho que vamos caracterizar provavelmente a crise de 2020 do coronavírus também como um momento trágico, né, de ajuste também do que foi uma alta absurda de bolsas, a crash de 87, tem a crise dos savings and loans nos Estados Unidos nos anos 80, e por aí vai, assim, por aí vai, né? O Charles Kindleberger vai contar pra gente a história de todas essas crises ele escreve de maneira muito clara, muito bela, né? Falar um pouquinho sobre a estrutura do livro, né? Ó. Então aqui é um livro que tem 12 capítulos, né? E ele basicamente vai percorrer um pouco essa ideia do modelo, do que seria a anatomia de uma crise financeira, né? Capítulo um ele conta como essas crises financeiras sempre acontecem, sempre se repetem, os investidores não aprendem, já lá se vão 400, 500, quase 500 anos de crises financeiras e provavelmente nos próximos 500 a gente vai ter mais crise. Uma coisa muito legal que ele fala aqui, e que é uma visão bem keynesiana, né? Ele é um economista keynesiano, de formação keynesiana, é que quanto mais desregulado o sistema financeiro e a economia, maior a propensão a crises, né? Que a regulação, uma fase importante ali que a gente não teve crises, foi a fase de Bretton Woods, né? Que o capitalismo estava bastante regulado
no pós-Segunda Guerra, que vai de 1945 até 1971, né? Também conhecido como o período dourado do capitalismo, em que a economia mundial cresceu muito, né, acima da média histórica toda do século XX, gerou muitos empregos de boa qualidade, né? Foi um capitalismo bem, vamos dizer assim, de sucesso, né? Que era um capitalismo regulado, não era um livre mercado louco, despirocado que resulta em crises, né? Então ele abre o livro falando dessa perenidade das crises financeiras, que elas são da natureza humana e da natureza dos investidores. Depois ele conta a anatomia de uma crise típica, né? Que sempre passa por uma mania especulativa, então sempre tem algum ativo, alguma coisa que desperta, né, essa mania especulativa nas pessoas, né? Pode ser casa, pode ser tulipa, pode ser uma empresa, pode ser ferrovia, pode ser a tecnologia, a internet, né? Sempre que a gente tem breakthroughs tecnológicos também, tem um livro maravilhoso da Carlota Pérez, né, que é uma economista que faz essa conexão de inovações tecnológicas e mudanças tecnológicas e bolhas financeiras, né? Então ela mostra que sempre que há um breakthrough de tecnologia, tipo a descoberta do rádio, né? Nos anos 20, o advento do rádio, as novas tecnologias dos anos 20 contribuíram muito para aquela bombada que deu na economia americana e na bolsa que acabou resultando no crash de 29. No final dos 90, o advento ou a descoberta da criação da internet, né? Foi o governo americano que criou a internet, mas houve um frenesi no final dos 90 e início dos 2000 por conta da internet, né? A internet vai encurtar distâncias, o mundo não tem mais distâncias, é até parecido com a época do rádio, né? Nos anos 20 se falava a mesma coisa, agora o mundo não tem mais distâncias por conta do rádio, né? Na internet, com a descoberta ou a criação da internet aconteceu a mesma coisa, né? E a bolha.com, né? O que é a bolha.com? A Nasdaq, que é a bolsa americana, foi a 5 mil pontos, depois implodiu para baixo de 1.000 pontos, né? Num período rápido ali que vai de 1998, 99 até 2001. Ali que, inclusive, várias empresas que ainda existem hoje surgiram ali, o Yahoo, a Amazon, muitas quebraram, né? Uma empresa que tentou ser o Facebook da época quebrou, é engraçado, até vou deixar um gráfico aqui embaixo do vídeo e um post no blog em que eu tenho esses gráficos dessas bolhas todas, e na bolha.com você vê o surgimento de um monte de empresas que quebraram, não conseguiram, vamos dizer assim, sobreviver, né? Se endividaram demais, se alavancaram demais, e depois, 10 anos depois, ressurgiram novas empresas que faziam a mesma coisa que aquelas empresas tentaram fazer e não deu certo lá em 99, 2000, 2001. O Facebook é um belo exemplo disso, né? Tem aqui no gráfico até o nome da empresa, né? Bom, aí o capítulo 4 é um componente fundamental, que é a expansão monetária e de crédito, porque as pessoas vão tomando risco e vão se endividando e se alavancando, né? Outro livro maravilhoso sobre isso é o Big Short, né, A Grande Aposta, é um livro escrito pelo Michael Lewis, que é um baita escritor de histórias financeiras e econômicas, né? E ficou tão legal o livro, ele escreveu, esse livro foi publicado em 2010, aliás. Eu tenho um post de blog, eu vou gravar um vídeo só sobre o Big Short, que é muito, muito bom esse livro. Ele conta no detalhe a história da crise de 2008, mas da ótica de quem ganhou dinheiro com a crise de 2008, ou seja, dos fundos de investimento que ficaram bilionários e das pessoas que ficaram bilionárias quando estourou a crise, né? Isso depois foi para o cinema, se você não assistiu ainda, recomendo que você assiste A Grande Aposta, né? Que é a história de como esses investidores ficaram bilionários, né, na física e nos fundos porque eles apostaram no sentido correto, que era uma bolha imobiliária e queria estourar. Então a beleza do livro, a beleza do filme é que ele mostra a dinâmica dessa bolha, né, que é exatamente o que está escrito aqui no livro do Kindleberger, né? Ele mostra como a bolha vai se construindo, a bolha imobiliária americana, com uma expansão explosiva de crédito, né? Outra coisa legal que ele fala, sempre surge escândalo e fraude. Todas as bolhas começam porque há um crédito muito farto e os critérios, vamos dizer assim, de análise de crédito vão sendo flexibilizados, né? Na época a gente até brincava que as pessoas que conseguiam crédito na bolha imobiliária americana eram os ninjas, né? Os ninjas eram as pessoas no income, no job, no assets, né? Era um cara que não tinha nada, tinha salário, não tinha renda, não tinha patrimônio, não tinha nada, mas ele conseguiu um empréstimo de 300, 400 mil dólares para comprar uma casa, uma doideira. Porque o banco achava que depois de 1 ano, 2 anos, quando ele desse o calote, o banco ia pegar a casa do cara e vender por um preço mais caro, né? No tipo de uma pedalada, de uma dança das cadeiras, né? E muita fraude surgindo nisso, né? Falta de critério correto de análise de crédito e fraude mesmo, fraude, roubo, tipo Madoff, coisa do gênero, né? E é legal que o Kindleberger, ele vai aqui, página 66, né? Ele vai pegar um capítulo inteiro e vai contar ao longo de 500 anos de crise financeiras todas as fraudes, né? E aí você vai ver que
tal crise, tal fraude, tal crise, tal fraude, tal crise, Mississippi Bubble, tal fraude, no South Sea Bubble, tal fraude, e por aí vai, né? Então ele mostra que esse é um padrão, né? Um padrão. As fraudes são padrão no sistema financeiro e nas crises financeiras, né? Isso está muito bem analisado aqui também. Aí o estágio crítico, né, em que a bolha não infla mais, né? E é muito, obviamente, muito difícil de prever isso, né? A gente só brinca que só dá para saber se tem certeza se era a bolha depois que ela estoura, né? É muito difícil, estando na bolha, você conseguir discernir que aquilo é claramente uma bolha, né? E aí ela passa de um estágio crítico em que ela não consegue mais, vamos dizer assim, se auto-inflar, e aí ela eventualmente estoura, e quando estoura, estoura feio, né? Ele faz 2 capítulos aqui de propagação doméstica e internacional, e aí o processo de purga e de liquidação, e o papel do Banco Central que entra tentando salvar todo mundo, tanto domesticamente quanto lá fora. Ele faz uma discussão legal também sobre o grande dilema dos bancos centrais, né? Porque isso é uma coisa também que me irrita um pouco, né? O pessoal da escola austríaca acha que é o Banco Central que cria bolha, né? Que o Banco Central cria uma coisa artificial chamada dinheiro e crédito e que se não fosse isso, não haveria bolhas no sistema, né? A bolha não é do Banco Central. A bolha vem da alavancagem humana, da vontade de tomar risco, da vontade de investir, da ganância, né, e do excesso de endividamento. A bolha é da natureza humana, não é do crédito e do Banco Central, né? O Banco Central ele fica naquele dilema, antes de ter Banco Central, as crises eram ainda mais violentas, ainda mais agressivas e os bancos quebravam sem dó nem piedade, né? Os bancos centrais são uma invenção mais recente, né? E os bancos centrais sempre ficam no dilema de tentar, primeiro, evitar que o sistema entre em bolha. Quando o sistema começa a entrar em bolha, ele passa a ter um segundo dilema, que é estourar a bolha ou não. O próprio Bernanke, por exemplo, em 2006, que era o presidente do Banco Central americano, ele começou a subir taxa de juros ali, porque ele estava com medo da bolha imobiliária. E ele acabou ajudando no estouro da bolha imobiliária americana. E aí foi um banho de sangue, porque a bolha, de fato, estourou em 2008, né? Por conta também da subida de juros que o Bernanke fez, e aí foi uma quebradeira geral de bancos, de tudo, ele meio que se arrependeu, né? Emitiu mais de $1 trilhão para salvar os bancos, para comprar aqueles títulos podres das carteiras dos bancos americanos, né? Conhecido como Toxic Assets, né? Que eram CDOs, que eram Collateralized Debt Obligations, que eram títulos derivativos que tinham hipotecas empacotadas ali dentro, né? Então ele mesmo, Bernanke, meio que se arrependeu, foi lá, imprimiu dinheiro e comprou tudo isso daí para não deixar o sistema financeiro quebrar. Então, o Kindleberger, ele trata desse dilema dos bancos centrais, né? Que o Banco Central está ali para evitar que o sistema inteiro quebre. Mas ao fazer isso, ele cria o que os economistas chamam de moral hazard. Moral hazard tem uma tradução ridícula e horrível em português, que é risco moral, mas a maneira mais fácil de entender o que é moral hazard é pensar num seguro de carro, né? Quando você tem um seguro de carro, você tende a se comportar de maneira mais relapsa. Falar, tá bom, se me roubarem, se bater o carro, dane-se porque o seguro vai pagar. Então, a existência do seguro faz com que você tome mais risco, né? É como se o seguro te empurrasse para o risco, né? A mesma coisa do Banco Central. Ao saber que tem um Banco Central ali que vai salvar o sistema financeiro fica ainda mais agressivo, toma ainda mais risco, porque ele sabe que se der algum problema, o Banco Central salva. Quando dá problema, se o Banco Central não salva, o sistema entra em colapso. Então o Banco Central, na hora H, ele sabe que o comportamento dele acaba estimulando mais risco. Mas se ele não age na hora do vamos ver, o sistema realmente quebra. Então, e na hora do vamos ver, todos os bancos centrais agem, né? Haja vista, por exemplo, o que aconteceu na bolha.com, que o Greenspan zerou os juros e o Bush fez política fiscal de gasto público, ou em 2008, ou na crise do coronavírus e assim por diante, né? Então, eu não quero que o vídeo fique longo demais, mas também aqui o Kindleberger analisa todo esse drama existencial dos bancos centrais. Um livro espetacular, Manias, Pânicos e Crises. Charles Kindleberger was the Ford Professor of Economics at MIT. Durante 33 anos ele deu aula. His financial historian, prolific writer, has published 24 livros só, a pessoa escreveu. Manias, Panics and Crashes, his most popular books. Então, se você não leu até hoje, leia o Manias, Pânicos e Crises. Eu li umas 3 vezes. É espetacular o livro.